Olá pessoal, na aula passada vimos as propriedades de potenciação. Nesta vamos ver as propriedades que envolvem os radicais, ou seja, as propriedades de radiciação. Lembrando que o símbolo de R com maisinho representa o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, o zero e os números reais positivos. Então, os reais positivos, certo? Vamos estabelecer as principais propriedades operatórias da radiciação, ou seja, as principais propriedades que envolvem as raízes. Começando então com as raízes que podem ser transformadas. Qualquer raiz pode ser transformada em uma potência cujo expoente é um racional, que foi a última propriedade que vimos de potenciação, lembrando a regrinha do Sol. Podemos transformar então qualquer raiz qualquer raiz que eu tenho um índice e um radical em uma potência onde o índice vira denominador e o expoente vira o numerador. Regra do solzinho. O que está no sol vai para a sombra, então o 3 está aqui no sol, vai para a sombra, embaixo do 1, e o 1 que estava na sombra vai para o sol, em cima do 3, ok? Regrinha do sol. Posso transformar qualquer raiz, que ela seja qual for o índice, em um expoente com... qualquer raiz em uma potência com um expoente racional. Temos o produto de duas ou mais raízes com o mesmo índice, mantemos o índice e multiplicamos os radicais, os radicandos, ok? Então aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, conservo a raiz e multiplico os radicando. Raiz quadrada de 3 vezes 3, 9. Então, 3. Raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 17 é igual a raiz quarta de quê? De 85. Agora, professor, posso fazer isso daqui? Pegar uma raiz cúbica de 2 e multiplicar pela uma raiz quadrada de 6? Posso multiplicar raiz com os índices diferentes? Não, isso daqui está errado. Eu só faço isso porque eu estou trabalhando com o mesmo índice, certo? Eu não posso multiplicar raízes com os índices diferentes. Próxima propriedade. Do mesmo jeito que eu posso multiplicar com o mesmo índice, eu também posso dividir com o mesmo índice. Por exemplo, então, raiz de 45 dividido pela raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 45 dividido por 5. Ou seja, raiz de 9, que é igual a 3. Só posso fazer isso porque o meu índice é igual. Então, por exemplo, raiz cúbica de 27 dividido por raiz cúbica de 9. É a raiz cúbica de 27 dividido por 9, então é a raiz cúbica de 3. Certo? Raiz cúbica de 3 não tem valor exato, então deixo na forma de raiz. Se eu tenho o mesmo índice, então eu posso multiplicar ou dividir os radicandos. Radicando é quem está dentro, ok? Outra propriedade de raízes. A radiciação de uma raiz, ou seja, a raiz de uma raiz, é o produto dos índices. Lembra que potenciação de potência, potência de potência, eu não conservo a base e multiplico os expoentes? Então, raiz
quadrada da raiz cúbica de 3, eu conservo o 3 que está lá dentro, 2 vezes 3, 6, então é a raiz sexta de 3. E isso pode ser mais de uma vez. Raiz quadrada da raiz cúbica de 9 é o quê? É 9 dentro, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então é a raiz 12 de 9. Ok? Conservo o radicando e multiplico o índice. Com a decorrência da definição da radiciação, como uma potência de expoente racional, podemos verificar que o valor do radical como raiz m de a elevado a n, que pertence aos racionais, não altera quando multiplicamos o índice da raiz e o expoente do radicando por um mesmo número. Ou seja, se eu tenho lá raiz quadrada de 3 ao quarta, é a mesma coisa que eu pegar, multiplicar por 2 e sim multiplicar por 2 o índice aqui. Então, raiz quarta de 3 e multiplicar por 2 também esse expoente aqui, elevado a 16. Então, eu posso fazer isso, porque eu estou multiplicando o índice e o expoente ao mesmo tempo. É uma das propriedades que temos com as radiciações. Alguns exemplos práticos, então. Transformo os radicais em índices menores. Acabamos de ver pela última propriedade que eu posso multiplicar os índice e os expoentes ao mesmo tempo. Se eu posso multiplicar os dois ao mesmo tempo, eu também posso dividir os dois ao mesmo tempo. 6 e 4. 6 e 4 são pares, então posso dividir os dois ao mesmo tempo por 2. Então, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Tem como eu simplificar mais que isso? Não. Fiz a simplificação. Como se fosse a simplificação de uma fração, onde eu simplificava o denominador e o numerador por um mesmo número, as simplificações de raízes, eu vou dividir o índice e o expoente por o mesmo número. Aqui, raiz quarta de 25. Só que 25 é 5 ao quadrado. Eu posso escrever ele assim. O índice e o expoente é par, então posso simplificar por 2. Então, é raiz quadrada de 5 elevado a 1. Ok? Essa última propriedade de radiciação me permite fazer isso. Simplificação de raízes. Certo? Utilizando as propriedades que acabamos de estudar, é possível então fazer simplificação de raízes, extraindo fatores do radicando ou introduzindo fatores do radicando. Significa isso. Imagina raiz de 48. Raiz de 48 tem um valor exato? Não, mas eu posso simplificar esse valor. Como? Fazendo a decomposição dele. 48 dividido por 2, 24, 24 por 2, 12, 12 por 2, 6, 6 por 2, 3 e 3 por 3, 1. Decompus usando os números primos. Decomposição por fatores primos. É uma raiz quadrada. Então, sai da raiz quem repete duas vezes. Então, eu posso escrever isso daqui como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Eu só tenho um 3. É a mesma coisa do que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Esses números ao quadrado, ele vai sair para fora da raiz, porque o índice e o expoente são iguais. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes raiz
quadrada de 3, que é o único que ficou lá dentro. 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 é a mesma coisa que escrever raiz de 48. Eu só simplifiquei, escrevi de uma forma mais simples, ok? Tá, professor, como é que eu volto, então, esse 4 lá para dentro? Eu tirei. E se eu quero colocar? Não é uma raiz quadrada? Eu tiro o número que tem o mesmo expoente. Então, eu tenho que colocar um número com o mesmo expoente. O 3 já estava lá, o 4 vai entrar elevado ao valor do índice. No caso é 2. Então, raiz quadrada de 3 vezes 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 16, 48. Então, eu posso tirar e eu posso também colocar de acordo com os fatores que eu tenho, ok? Só mais um exemplo aqui. Raiz cúbica de 81. Decompondo 81 é par? Não. Próximo primo? O 3. 27 por 3. 9 por 3. 3 por 3, 1. O índice é 3, então sai da raiz quem repete 3 vezes. Então, é 3 ao cubo vezes 3. Esse 3 que sobra aqui embaixo. Escrevendo isso de novo, então eu tenho raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Esse 3 que tem o índice e o expoente igual, ele vai sair para fora da raiz. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Essa é a simplificação de raiz cúbica de 81. Ok? Aqui é toda a explicação. Quando temos uma radização na qual o índice tem fatores com expoente iguais ou maiores que o índice da raiz, esses fatores podem ser extraídos, ou seja, eu posso trazer ele para o lado de fora do radicando, simplificando assim a radiciação. Observe os exemplos. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 7 ao cubo vezes 2 à quinta. O 7 tem o mesmo índice e expoente, então ele sai para fora. O 2 tem também o mesmo índice e expoente, só que se eu tirar 5 menos 3, fica sobrando 2. Isso daqui é o quê? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Esse 2 aqui repetiu 3 vezes, ele sai. Esse 2 ao quadrado não sai porque ele não repetiu 3 vezes, continua aqui dentro. 7 vezes 2, 14, raiz cúbica, 2 ao quadrado, de 4. Ok? É assim que a gente vai estar extraindo os fatores da raiz. No sentido contrário, a gente também pode introduzir, ou seja, colocar um número dentro da raiz. Então, pegando aqui o exemplo, 2 raiz de 5. O expoente, desculpa, o índice não aparece, o índice vale 2. Se eu quero jogar ele lá dentro, ele tem que ser elevado ao valor do índice. Então, raiz quadrada de 5 vezes 2 ao quadrado. Então, é a raiz quadrada de 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Tá. Segundo exemplo, 5 raiz cúbico de 7. O 5 entra elevado ao valor do índice. O índice agora vale 3. Então, é 7 vezes 5 ao cubo. 5 ao cubo é o quê? 5 vezes 5 vezes 5, 125. E 7 vezes 125, 875. É desse jeito que eu vou colocar de volta fatores dentro da minha raiz. E aqui temos mais 2 exemplos. Simplifique 18. Então, vou decompor o 18 por 2. 9
por 3. 3 por 3, 1. Raiz quadrada. Tem que repetir 2 vezes para sair. Então, quem que sai? O 3. E quem fica lá dentro que sobrou? O 2. Simplificando, raiz de 112. Vou decompor o 112 por 2. 64. Opa, 64 não. 56. 56 por 2. 28 por 2. 14 por 2. 7. E 7 é primo, só divide ele mesmo. 1. Repetiu 2 vezes, repetiu 2 vezes. Então, o 2 sai, o 2 sai de novo, e quem fica lá dentro? O 7. 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 7. E é assim que a gente vai fazer a simplificação de uma raiz, ok? Então, vimos hoje as propriedades de radiciação e simplificação de radiciações, tá? Na próxima aula, próximo vídeo, a gente começa a trabalhar expressões numéricas que envolvem as radiciações.